Fala pessoal, Davi Ruiz falando e hoje nesse vídeo eu trago para vocês um resumão da reforma tributária. É um resumo simples e objetivo dos principais pontos da reforma tributária, de forma simples e objetiva para que todo mundo entenda realmente o que a reforma tributária vai trazer para a gente e o que a gente pode esperar dela. Antes da gente começar, eu só quero deixar uma coisa clara aqui pra gente. Vamos tratar aqui nesse vídeo, gente, da reforma tributária sobre o consumo, tá? É a compra e venda de bens e também a prestação de serviços. A reforma tributária sobre a renda, ela é um outro assunto, tá bom? Que a gente vai tratar num outro vídeo específico sobre reforma tributária sobre a renda. Então hoje, vamos aqui falar sobre reforma tributária sobre o consumo. Vamos lá? Olha aqui, gente, contextualização da reforma tributária do consumo. O que nós temos aqui? Os atuais tributos: PIS, COFINS, IOF sobre seguros, IPI, ICMS e o ISS. Gente, esses tributos eles vão dar lugar para o chamado IVA dual, recém-criado. O que é o IVA dual? É um IVA dividido em dois tributos: CBS federal e o IBS subnacional. Então, por que subnacional? Aqui ele vai substituir tributos estaduais e municipais. No caso, ICMS estadual e o ISS municipal. Os demais são os tributos federais, que vão dar lugar aqui para a CBS, que é federal. Então, gente, diferente de outros países que têm um IVA único, né? A gente está acostumado a ouvir falar, um IVA único, né? Tanto é que a gente falou muito disso antes de reforma tributária, né? O Brasil fez seu IVA, só que é um IVA dividido em dois, dividido num CBS federal e o IBS estadual e municipal, praticamente dividido em três aí, né? Dois tributos, só que um dos tributos aqui é para compor a receita dos estados e municípios. Vamos falar mais no detalhe mais para frente. Galera, além desses dois novos tributos, temos um outro novo aqui, que é o nosso famoso imposto seletivo, conhecido atualmente aí principalmente pela mídia, né, pelo pessoal, foi batizado de imposto do pecado. Esse imposto do pecado, o imposto seletivo, ele vai incidir sobre itens que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Vou dar aqui alguns exemplos: bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas, fumo, cigarro em geral. Então, esses itens que fazem mal à saúde vão ter o imposto seletivo. Qual o objetivo disso? É desincentivar o consumo, porque fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Legal? Vamos avançar. Para entenderem hoje aqui, ó, esse é o mapinha do Brasil. Então, o ICMS que é estadual, cada estado aqui no Brasil tem a sua legislação. Então, hoje nós temos aí 27 unidades da federação, né, 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, cada estado aqui e o Distrito Federal tem as suas próprias legislações do ICMS. Então, são 27 variações aí a princípio, né? Então, temos muita variação de alíquota aí com relação ao ICMS, variação de carga tributária. E quando a gente fala de ISS, temos atualmente aí em torno de 5.570 municípios. Gente, é uma variação aí, né, enorme, né, vamos falar assim. Então, para vocês verem aí, é muita legislação funcionando de uma vez aí, de uma única vez, né? É muita coisa para acompanhar e é muita coisa diferente uma da outra. E atualmente temos também a Receita Federal, que administra os tributos PIS, COFINS, IOF sobre seguros e o IPI. Então, a divisão hoje, gente, funciona assim, antes da reforma. Secretarias de Fazenda aqui, estaduais, administrando o ICMS, as 27. As secretarias de Finanças municipais aqui, administrando o ISS. A totalidade de municípios são 5.570 diferentes. Então, são esses tributos aqui administrados pelas secretarias de Fazenda estaduais e as secretarias também municipais. E aqui nós temos os tributos atuais administrados pela Receita Federal. Então, essa é a disposição da administração. Como vai funcionar depois da reforma tributária? Qual é a proposta aqui? Ó? Vai ser criado um comitê gestor. Esse comitê gestor é uma autarquia que vai administrar o quê? O IBS, que é o tributo subnacional. Esse comitê gestor, gente, pretende unificar a administração do IBS, que é o subnacional, como a gente falou, estadual e municipal. Esse comitê gestor, ele vai ser formado, olha aqui, ó, por representantes dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então a ideia é que nós centralizemos lá as 27 legislações do ICMS,
os 5.570 municípios, todos só no comitê gestor, trazendo uma forma mais simples e objetiva de administrar. E também uma única legislação, né? Para não ter tanta variação assim e a área tributária não ser um empecilho para investimento aí também e crescimento do negócio. A ideia aqui é simplificação. Já para o lado da Receita Federal, que vai administrar 3 tributos, nesse caso do consumo. CBS Federal, que é o novo que a gente falou agora há pouco, o Imposto Seletivo, nosso famoso imposto do pecado, né? E o IPI. Por que tem um asterisco aqui e eu voltei com o IPI aqui? Gente, o IPI ele vai continuar existindo. Qual que é a diferença dele? Em regra, o IPI vai ser alíquota zero, né? Porém, vamos pensar assim, eu tenho uma região, que é a região norte do país, e é administrada pela SUFRAMA, né? Que é uma autarquia. O que acontece lá na região norte do país? Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre. Esses estados, em algumas localidades, nós temos benefícios tributários para que incentive a produção nesses lugares e também o desenvolvimento. Então, o que vai acontecer com o IPI? O IPI, em via de regra, vai ser zero. Só que, vamos fazer um exemplo aqui. Se eu, Davi, estou industrializando um computador aqui em São Paulo e uma outra empresa industrializa o computador lá em Manaus. Nesse caso, o computador industrializado, ou seja, feito em Manaus, vai ter alíquota zero de IPI, nesse nosso exemplo hipotético, tá bom? E o computador industrializado pelo Davi aqui em São Paulo vai ter IPI. Então, o que acontece? O computador de Manaus com alíquota zero de IPI e o computador aqui em São Paulo industrializado com alíquota de IPI. O que acontece com isso? É um benefício tributário para que a mercadoria produzida na região norte do país, administrada pela SUFRAMA, tenha um incentivo e seja mais barata, né? Então, o IPI continua existindo para mercadorias aí, para produtos produzidos na SUFRAMA, mas que sejam produzidos em outros estados, né? Então, produzidos em outros estados, ele vai continuar tendo IPI e produzindo da SUFRAMA dentro da região norte não tem mais IPI incidindo lá naquela produção, tá bom? Demais itens, se não forem produzidos lá, não tiver essa coincidência, né? Alíquota zero de IPI. E a gente vai tratar também do IPI em específico aí, imposto seletivo, em vídeos bem específicos sobre eles no detalhe. Legal? Vamos lá, o que eu trouxe para vocês aqui é o caminho para a transição. Então, em resumo, 2023, emenda constitucional, né, foi publicada. Em 2024 e 2025, publicação da lei complementar, possivelmente um regulamento, né, se chegar. Só que, gente, quando começa aqui na prática a reforma tributária? Olha aqui, ó, 2026, 1, 2, 3 testando. Por que eu coloquei 1, 2, 3 testando? Gente, em 2026 é um ano de teste, né? A Receita Federal, ela quer fazer testes para saber se os estudos que ela tem feito com relação à alíquota, que vai ser de fato publicado e colocado em prática, é a alíquota que vai retornar a receita em dinheiro, né? Que a Receita espera, né, arrecadar dos contribuintes com a reforma tributária. Então a ideia aqui é que alguns contribuintes, né, com exceção dos optantes pelo Simples Nacional, né, contribuintes um pouquinho menores, os demais vão ter que destacar nos documentos fiscais de forma informativa, tá bom? 0,9 de CBS e 0,1 de IBS. Mas Davi, isso é somado no documento fiscal? Eu vou pagar isso aí? Não, gente, só de forma informativa. Para quê? Para que a Receita possa fazer testes de apuração e testes de arrecadação. O contribuinte também pode usar esse período para fazer testes nos sistemas, afinal de contas tem muita alteração a ser feita aí pelos contribuintes já para 2026, para que possam faturar as notas da forma correta e também usar o ano de 2026 para testar apurações, né, para testar sistemas. Olha aqui, ó. Em 2027, o que vai acontecer em 2027? Aí começa, gente. Início dos impactos o quê? Comerciais e financeiros. Por quê? Em 2027, PIS e COFINS já deixam de existir. Então o que acontece? Não vou ter mais PIS e COFINS atuando aí, tributando a minha venda, né? A minha compra. O que vai acontecer? A CBS começa a vigorar.
Então, aqui a gente está falando do quê? De PIS e COFINS que hoje estão dentro do preço, né? Estão ali escondidinhos dentro do preço da mercadoria, do produto, né? Do serviço, e estou tirando eles. Estou agora dando lugar para a CBS, que é um tributo que vai ser destacado por fora, ou seja, o cliente ele vai ver o destaque do próprio imposto. Então, estou vendendo a mercadoria hoje a R$ 100, ali dentro já tem PIS e COFINS. O cliente não vê o destaque do imposto, né, quando ele compra ali dos tributos. Mas no caso da CBS, vão ser ali, por exemplo, R$ 100 e eu vou ter uma CBS destacado ali para que o total da nota seja a mercadoria ou produto mais a tributação de CBS, tá bom? Claro que depois vai variar o preço de tributos por dentro e por fora. Também é um tema que a gente vai trazer aqui com muito carinho no detalhe, né? Mas, em resumo, o que vai acontecer? Impacto para o consumidor, né? E impacto para o contribuinte. Quando começa, Davi? No bolso. Impacto no bolso que é o que interessa para o pessoal. Gente, impacto no bolso aqui, impacto em preço 2027, tá bom? Até porque o IPI, naqueles casos específicos, também deixa de existir. Continua ali só naquela questão de industrialização dentro da SUFRAMA e fora da SUFRAMA, né? Em coincidência, em concomitância, vamos falar assim, né? Legal? Outra coisa que vai começar em 2027 é o imposto seletivo, o imposto do pecado. Então a tendência é que aqueles itens que nós comentamos lá atrás, que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente, fiquem um pouquinho mais caros a partir de 2027, tá bom? 2028 o que acontece? Continuação de 27. Então o que acontecer em 27, tudo que mudar em 27 permanece em 28 da mesma forma. Legal? Gente, em 2029, o que acontece aqui? Começa a piorar um pouquinho, como se fosse possível piorar o cenário, né? Por que eu coloquei começa a piorar um pouquinho? Gente, em 2029 começa uma transição, que é a transição do ICMS e do ISS. Então aqui, o ICMS e o ISS, eles começam a deixar de existir. Deixar de existir para dar lugar para quem? Para o IBS. Então percebam aqui, ó. Em 2029, o que acontece? ICMS e ISS passam a ter uma redução de 10%. Por quê? Eu começo a arrecadar 10% de IBS e somar na nota. E assim por diante. Em 2030, ICMS e ISS reduzem em 20%. Por quê? Eu aumento o recolhimento aqui de IBS, no caso só, né? Em 20%. Então percebam que é proporcional, olha lá, ó. Começa em 2029, 2030, 2031, 32, para que enfim 33 esteja 100% regulamentada e 100%, na verdade, 100% em prática, né? 100% implantada a reforma tributária. Então, por que aqui piora um pouquinho, né? Piora um pouquinho porque é uma transição gradual, é uma transição que acontece ao longo de 29, 30, 31 e 32. Gente, um ponto muito importante eu quero trazer para vocês aqui, tá? Começa em 2027 o impacto em preço, o impacto em custo. Em 2029 até 32 ele piora consideravelmente. No Brasil é comum nós vermos aí, principalmente empresários, né, não sabendo ao certo colocar preço na mercadoria, colocar preço no serviço, né, e às vezes alguns acabam até copiando a concorrência, né. Gente, esse período vai ser um período muito complexo na hora de precificar e na hora de compor o custo. Até falando nesse tópico aqui, eu quero trazer para vocês aqui, vamos puxar um pouquinho a câmera para mim. Gente, nos próximos dias 14 e 15 de outubro, eu vou estar junto com o pessoal do Sindiconte, é o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, né? Nós vamos promover aqui, 14 e 15 de outubro, um curso de precificação, tá? É um curso de precificação, ali eu vou trazer muitos insights sobre a margem de rentabilidade, margem de contribuição, composição de custo, precificação. Então, eu vou colocar o link desse curso junto ao Sindiconte, lá eu vou estar ministrando pessoalmente, é um curso 100% online, tá bom? E ao vivo, eu vou estar lá dando dicas, dando muito insight, né? E também trocando essa figurinha com o pessoal, trazendo aqui bastante do meu dia a dia, né? Na hora de precificar mercadorias. Então, é bem importante. Por que eu estou fazendo essa chamada para vocês aqui? Porque o preço é aquele negócio, né, gente? Se nós erramos no preço para cima,
a gente fica caro e não vende, né? A gente perde aquele famoso market share, né? Eu perco o mercado, acabo não vendendo. Se eu erro o preço para baixo, eu posso comprometer toda a operação do meu negócio. Eu posso até falir, quebrar a empresa, né? Acabar com toda a operação. Então, nós precisamos de fato entender sobre precificação no detalhe. Então, quem entender antes pode planejar antes aqui os impactos da reforma tributária e até também enxergar oportunidades. Por que não? Porque tem muita, viu, gente? Confia em mim. Então, não percam, dias 14 e 15 de outubro, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição desse vídeo. É um curso junto ao Sindiconte, ao Sindicato dos Contabilistas de São Paulo. Eu vou estar lá com vocês, ao vivo, nesses 2 dias aí, à noite, para a gente conversar bastante sobre precificação e aprender no detalhe. Vocês não vão se arrepender. Vamos continuar aqui? Então, passando todo o nosso período aqui, a transição da reforma, em 33 é de fato aqui aonde a reforma está implementada e aqui é o início de um novo capítulo, é um novo começo na história tributária do país, né? Então, é um novo regime tributário, então tudo mais simples, tudo mais objetivo e principalmente tudo mais transparente. Legal? Aqui eu trouxe para vocês, ó, nesse ponto aqui, só para vocês entenderem, o 0,10 aqui do IBS, que eu vou destacar de forma informativa. IBS municipal informativo é 0. Em 2027 eu continuo destacando aqui, só que 0,05 IBS estadual e 0,05 IBS municipal, só de forma informativa, o IBS aqui, ó, o que começa a somar na nota aqui é CBS e imposto seletivo, tá bom? IBS aqui começa de fato a compor preço, compor custo em 2029. Legal, gente? Vamos avançar. Bom, quero trazer para vocês aqui um cenário, tá? Ilustrativo de como vai funcionar IBS e CBS com uma alíquota estimada, não é ainda formalizada, tá, gente? Em 28%. Então vamos lá, para vocês entenderem. A indústria comprou aqui insumo por R$5, ou seja, comprou algum insumo para produzir ali, de fato, o que ele vai vender. Então eu apliquei sobre esses R$5 28%. O que aconteceu aqui? R$5 vezes 28% dá 1,40 de imposto. O que vai acontecer? O que vai ser cobrado na nota, né? Do fornecedor aqui da indústria? R$5 de mercadoria mais 1,40 de tributos. O total que a indústria vai pagar na nota, R$6,40. A indústria vai vender para o distribuidor. A venda dela foi a R$20, apliquei os mesmos 28% aqui, ó, 5,60, R$20 mais 5,60, o total da nota cobrado aqui do distribuidor, 25,60. A indústria vai apurar agora o tributo a ser pago para a Receita Federal, né, para o comitê gestor. Olha o que acontece lá, ó. Ela não vendeu e teve um débito aqui de 5,60, só que ela teve um crédito na compra de 1,40. Então olha lá embaixo, ó, 5,60 menos 1,40, o que ela vai de fato recolher, né? Tirar do caixa para recolher para a Receita Federal e para o Comitê Gestor, 4,20. Aqui o governo já arrecadou uma parte de toda a cadeia. Olha aqui, ó. O distribuidor, por sua vez, vendeu a mercadoria para o varejista por R$25. Apliquei os mesmos 28%, R$7 de tributo. 25 mais 7, 32 é o total da nota, né? Então, o distribuidor vai apurar também o seu tributo a pagar. Olha lá, débito de 7 na saída, ele pagaria 7 na saída, só que ele comprou e teve um crédito de 5,60. Olha aqui, ó, 7 menos 5,60 vai recolher para o governo R$1,40. E assim por diante, gente. O varejista faz a venda para o consumidor final. Vendeu aqui a R$30. Apliquei os mesmos 28%, total da nota R$38,40. Percebam aqui, ó, também o varejista fez o quê? A apuração do tributo. R$8,40 da saída, comprou aqui com um crédito de 7, R$8,40 menos 7, vai recolher R$1,40 para o governo, para a Receita Federal e para o Comitê Gestor, tá bom? Agora, olha o seguinte aqui, ó. Tá vendo esse 8,40 que eu destaquei aqui? Esse 8,40 é o imposto devido, são os tributos, né? CBS e IBS, devidos por toda a operação. É a carga tributária aqui que teve impacto no consumidor final, que é quem de fato aqui paga todo o tributo no final da cadeia, né? Ele que desembolsa esse valor, né? Então, percebam, olha que legal aqui, ó, 8,40, certo?
Se eu somar todos os tributos apurados durante toda a cadeia, olha aqui, ó, 1,40 mais 4,20 mais 1,40 mais 1,40 novamente, de toda a operação, eu tenho exatamente 8,40 somados. O que está acontecendo aqui, ó? O governo, mesmo antes da mercadoria chegar de fato ao consumidor final, já está arrecadando uma parcela de todo esse tributo durante a cadeia, né? Desde a cadeia produtiva até a distribuição e até o varejo. Sempre tem uma parcela de tributo a ser recolhida. E no final, a soma total é o que de fato foi recolhido e foi aqui, né, impactado no consumidor final. Legal, gente? Essa é a dinâmica do IBS e da CBS. Gente, para vocês entenderem aqui, a disposição das alíquotas, tá? Da nossa aquela alíquota de referência, né? O nosso exemplo aqui de 28. Olha lá, ó. Alíquota federal CBS 8,80. É só uma estimativa, tá, gente? Gosto bastante de bater nessa tecla para ninguém pensar que eu estou falando aqui que já está formalizada a alíquota. Não tá. É só uma estimativa. Subnacional, que é IBS, dividido aqui em estadual e municipal. Então, estadual 15,5 e aqui municipal 3,70. Totalizando 19,20. A soma dos dois, 28%, que é a carga tributária. Davi, municipal aqui vai variar? Sim, gente. Primeiro aqui, cada estado vai poder definir a sua alíquota, né? Vão ter as alíquotas de referência, o estado vai caminhar para esse sentido da alíquota de referência, de acordo com os estudos ali, e quanto ele pretende de fato arrecadar, né, para cobrir as despesas, e os municípios também vão ter autonomia para definir suas alíquotas, né? Então o que pode acontecer? Vamos dar um exemplo, né? Eu tenho um município, por exemplo, de São Paulo, próximo a Guarulhos. Né? Pode ser que a alíquota municipal varie, né, do município de São Paulo para Guarulhos e eu tenha preços diferentes aí entre, de repente, filiais de uma própria empresa, né? Então, vamos pensar aqui num outro município, né? Rio de Janeiro, né? Eu tenho o município do Rio de Janeiro, eu tenho lá o município de Campos dos Goytacazes, também no Rio de Janeiro, então pode ser que a alíquota também varie entre os municípios, né? Então, aí vai depender de cada empresa, né? Se a empresa vai querer ali se ela tiver filiais em municípios próximos, ela vai ter o quê? O mesmo preço com margens de lucro diferentes, né? Ou ela vai ter ali o preço diferente para manter a margem de lucro igual. Vai ser uma definição estratégica de cada empresa. E isso também eu vou falar bastante no nosso curso que eu comentei para vocês do dia 14 e 15 de outubro lá no Sindiconte. Legal, gente? Então essa aqui é a nossa estrutura de alíquotas do IBS e da CBS. Essa balança aqui, gente, eu coloquei para ilustrar uma coisa para vocês. Pessoal, a reforma tributária, de forma nenhuma, ela visa redução da carga tributária, tá bom? Ela não visa isso, ela visa o quê? Transparência, eficiência, objetividade, tá? Então, a reforma tributária, ela não vai trazer uma redução da carga tributária e também nenhum aumento, a princípio, né? Então, o que está acontecendo aqui? Vamos lá, vamos trazer nesse slide aqui, ó. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Percebam a balança. Aqui eu tenho uma cesta básica, legal? E aqui eu tenho serviços, né? O que acontece, gente, com a cesta básica? A tendência com a reforma tributária é que a cesta básica seja beneficiada em redução para zero na tributação e também alguma redução proporcional. A gente vai falar disso mais para frente agora. E o que acontece? Esses itens hoje em dia nos estados, via de regra, são tributados, muitos deles, né? Alguns já não são tributados, mas muitos ainda são. E o que acontece? Se vão ser reduzidos a zero ou ter benefício de redução de carga, o que se espera? Se eu estou tirando de um lugar, né, eu tenho que balancear e aumentar o outro, né? Então, o que eu quis trazer para vocês aqui? Muita atenção, gente. Esses itens, a tendência é que fiquem mais baratos na reforma tributária, se de fato o impacto da reforma for passado no preço. Em contrapartida, alguns serviços, a tendência é que fiquem mais caros. Então vamos pensar que eu, Davi, hoje em dia, antes da reforma, vamos supor que eu consuma mais itens básicos, né? Arroz, feijão, massas alimentícias, esse tipo de coisa. Então, hortifruti, né? Em geral. Então, quando virar a reforma tributária, o que vai acontecer? Pode ser que sobre dinheiro no meu bolso.
né? Porque eu mais consumo bens básicos, né? Mercadorias básicas. Serviço eu gasto pouquinho. Mas vamos pensar num cenário contrário. Eu, Davi, hoje em dia, gasto muito mais dinheiro com serviços do que com mercadorias básicas, com cesta básica, com consumo aqui. O que vai acontecer com a reforma? Vou ter que equilibrar minhas contas, porque o serviço, percebam, olha aqui, ó, ele vai ficar mais caro do que os bens básicos, porque a carga tributária está sendo reduzida na cesta básica e aumentada proporcionalmente nos serviços. Atenção, legal? Vou trazer para vocês aqui agora os detalhes. Olha aqui, ó. Reduções de alíquotas de IBS e CBS, olha lá, ó. Ficam reduzidas a zero. Então esses itens aqui vão ser reduzidos a zero, vão ser isentos, olha lá, ó. Dispositivos médicos e medicamentos, carga tributária zerada, bem legal isso aqui, né? Então a tendência é que haja aí uma redução de preço, né, para dispositivos médicos e medicamentos. É um ponto bem relevante para a sociedade, né? Alimentos que compõem a cesta básica nacional, é o que a gente comentou, via de regra, arroz, feijão, itens básicos mesmo de consumo, tá bom? Carnes em geral, né? Nós temos aqui produtos hortícolas, frutas, ovos, também zero, né? E aqui um ponto bem legal e novo, né? Produtos de cuidados básicos à saúde menstrual também vão ser reduzidos a zero, né? Pensando aí na saúde feminina. Um ponto bem interessante, bem legal. Gente, e aqui embaixo, ó, ficam reduzidas em 60% a alíquota. Então, a alíquota não é isenta aqui, a carga tributária desses itens vai ser reduzida em 60%. Eu tenho uma redução de 60%. De outros itens que compõem a cesta básica, então nós vamos ter aqui listas, né? A gente vai falar num vídeo específico também aqui de cesta básica, itens reduzidos, mas também são alguns outros itens aqui que também são de consumo básico do brasileiro, tá bom? E produtos de higiene pessoal e limpeza, sabonete, água sanitária, né? Dentifrícios, que é a escova, né? Dental, creme dental, também terão redução de carga tributária. Legal, gente? Então, vejam aqui que esses itens vão ser todos beneficiados, né? Então, alguns deles aqui hoje têm a carga tributária maior, né? A carga tributária vai ser reduzida, é o que a gente falou, ficam mais baratos. Em contrapartida, quem fica mais caro? Serviços. Vamos ver? Aqui eu trouxe para vocês a alíquota, só para vocês terem uma ideia, né? Das próprias mercadorias, 28% é aquela alíquota que a gente está estimando aqui, menos 60%, a carga tributária desses itens aqui embaixo, ó, 11,20, tá bom? Vamos lá para os serviços que a gente falou agora. Olha lá, serviços com redução de 30%. Vamos partir da nossa estimativa de alíquota aqui de 28%, também, né? Para seguir uma linha de raciocínio só. Olha lá, ó, 28% com um benefício de redução em 30%. Cairia a carga tributária aqui para 19,60% sobre esses serviços específicos aqui. Aí eu selecionei alguns aqui, destaquei, né? Administradores, advogados, arquitetos, contabilistas, economistas e vários outros aqui, ó. Engenheiros agrônomos, veterinários, né? E vários outros aqui vão ter sim algum impacto de carga tributária na sua precificação. Então a forma de precificar aqui já muda por si só com a reforma tributária, né? E neste cenário de redução, esse profissional precisa entender o real impacto para precificar os seus serviços da forma correta, né? Então nós, enquanto consumidores aqui, precisamos estar atentos aos gastos em serviços, né? E aí destacamos alguns aqui que vão ter benefício de redução da carga tributária. Claro que, comparado com o cenário atual, né, antes da reforma, a carga tributária desse profissional ela é um pouco menor. Então, se a gente considera aí uma média de 5% de ISS, né, que é o municipal sobre o serviço, mais alguma coisa de 3,65% de PIS e COFINS, estamos falando aí de, num exemplo, né, 8,65% de carga tributária, né? A grosso modo, né? Claro, um exemplo hipotético. Vamos falar aí de 19,60. Então a tendência é que esses serviços sejam onerados aí e acabem ficando um pouquinho mais caro, pesando um pouquinho no bolso de nós consumidores, né, pessoal? E aqui mais alguns outros serviços com um benefício um pouquinho maior. E aí a redução de 60%. A nossa alíquota hipotética aqui 28%, menos a redução aqui de 60%, teremos uma carga tributária de 11,20%. E aí eu destaquei aqui dois serviços aqui
bem importantes, né? Serviços de educação e saúde. Claro que nós temos outros aí, eventos, né? E vários outros que também vão sofrer o impacto aí e provavelmente tenham um aumento no preço aqui na prestação desse tipo de serviço. Então, consumidores, fiquem atentos aí. E o profissional dessa área vai precisar aí da ajuda dos contadores, né, para também apurar crédito e débito e saber exatamente quanto vai pagar dos tributos e o reflexo disso na sua precificação. Percebam aí, gente, como a precificação é importante, é um ponto que eu diria cirúrgico, né? Um dos mais, acho que top 3 da reforma tributária é sim a precificação. Daí a importância dela no negócio e do porquê estudar ela nesse ambiente de reforma tributária, no antes, durante e após, tá bom? Bom, aqui nós temos tributos por dentro e por fora. O que eu trouxe aqui para vocês entenderem? Olha aqui que legal, ó. Esse aqui é um cupom, né, de venda, tá? É um exemplo. Percebam aqui que legal, ó. Café moído, R$ 10,96. Achocolatado em pó, R$ 5,49. Escova para cabelo, R$ 20,72. O total aqui do cupom fiscal a ser pago pelo cliente, R$ 37,17. O que eu tenho no final dele? Um destaque, valor aproximado dos tributos. Isso aqui é somado para ser pago pelo consumidor? Não, é informativo, né? É uma lei, né, já um pouquinho antiga, que traz o que? A obrigatoriedade do contribuinte destacar o valor aproximado dos tributos. Gente, isso aqui é muito estimativa, tá? Ele é um cálculo em geral, né? Desafio aqui muitos tributaristas a chegar nesse cálculo aqui exato, até porque muita coisa varia no decorrer da cadeia, né? Então, não há transparência para o consumidor de quanto de fato está sendo pago de tributo. Será que é isso aqui mesmo? Será que é um pouquinho a mais? Será que é um pouquinho a menos? O que acontece? Percebam que aqui, ó, nos R$ 10,96 do café, nos R$ 5,49 do achocolatado, nos R$ 20,72 da escova para cabelo, lá dentro já estão os tributos que estão sendo cobrados no total do cupom fiscal. Então vocês não enxergam de fato quanto o tributo tem no preço de cada item aqui comercializado. Esse aqui é o cenário atual, hoje em dia. O que a reforma tributária promete para a gente? Olha aqui, ó. Novo cupom, mesmos itens, tá bom, gente? Ó, mesmo café moído, agora R$ 8,99. Olha aqui, ó, ele era R$ 10,96. Ué, Davi, o que aconteceu? O que aconteceu foi que eu tirei os tributos aqui de dentro. Olha lá, ó, de R$ 10,96 foi para R$ 8,99. O achocolatado de R$ 5,49 foi para R$ 4,50. A escova de cabelo de R$ 20,72 foi para R$ 16,99. Olha aqui o valor total da compra, ó, R$ 30,48. Mas tenho no final R$ 5,49 dos impostos, aqui dos tributos IBS e CBS, totalizando a pagar R$ 35,97. Gente, aqui exatamente o tributo cobrado será o tributo destacado. Então o que acontece aqui? O tributo vai ser somado ao total da nota fiscal de forma transparente na reforma tributária. Claro que vai ser uma transição, né? Isso aqui vai acontecer na totalidade só em 2033, né? Começa em 2027 uma parte e aí vai 28, 29 até 33. A ideia é que o consumidor saiba exatamente quanto o tributo está sendo cobrado dele aqui em cada comercialização, tá bom? O que falta aqui é claro, órgãos específicos para regulamentarem, né, essa questão de preço, se eu vou ter que destacar o preço vazio sem tributos ou o preço aqui já cheio com tributos, né, na gôndola, né, e também jornais de oferta, né. Imaginem, o brasileiro está acostumado a chegar no caixa, né, com aquela soma do que ele viu na gôndola, né? Então, se de repente eu destacar outro valor lá e no caixa eu for somar um valor adicional ainda, né, ao total da venda, será que culturalmente o brasileiro vai se acostumar com isso? Vai gerar muito problema? Não vai? Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos, né, para saber como vai ser de fato isso aí regulamentado, tá bom? Gente, eu quis trazer para vocês aqui um desenho. Vocês vejam que eu gosto. Quem me conhece sabe que eu gosto bastante de desenho para ficar bem prática aqui, né? A ilustração e também a explicação. Olha que legal aqui, ó. Para entenderem o local da operação, é uma venda presencial. Então vamos lá no nosso exemplo, ó. Pensem aqui que isso aqui é um supermercado ou uma loja e está localizado em São Paulo. Essa consumidora é de Extrema, Minas Gerais, e esse consumidor de Guarulhos, São Paulo. São municípios e estados distintos
da própria loja. O que vai acontecer? Neste cenário, ambos foram até a loja e compraram mercadorias. Qual vai ser a tributação? Aqui, a disponibilidade imediata, ou seja, eles mesmos retiram a mercadoria. Ela não é entregue por mim, ela é retirada por eles mesmos. Qual é a alíquota que eu vou aplicar aqui? A alíquota da própria loja, onde a loja está estabelecida. Neste nosso exemplo, São Paulo aqui. Município de São Paulo, estado de São Paulo, tá bom? E uma venda não presencial, Davi? Gente, uma venda não presencial. Nosso exemplo aqui, o e-commerce. Vamos pensar aqui no meu exemplo, nosso e-commerce. Aqui o escritório está em São Paulo e eu faço uma venda para uma adquirente destinatária em Salvador, Bahia. E para um outro adquirente destinatário em Barueri, São Paulo. Qual a alíquota de IBS aqui que eu vou aplicar, né, sobre essa venda? Gente, nesse caso, eu fiz a entrega lá. Então o consumo vai ser lá em Salvador, na Bahia, e em Barueri, São Paulo. As alíquotas que eu vou aplicar aqui serão dessas localidades, ou seja, dos locais onde eu estou entregando a mercadoria. Percebam a diferença. Se eu retirar a mercadoria no próprio lugar, a alíquota é daquele lugar onde está a loja. Se eu fizer a entrega lá para o adquirente destinatário, a alíquota é do próprio local onde vai ocorrer o consumo. Tá bom, gente? E aqui um caso bem interessante, bem específico, né? Eu quis colocar aqui um exemplo também de local do evento, né? Então, pensa aqui, eu quis ilustrar aqui o Davizinho, né? Um palestrante, esse aqui muito mais bonito do que eu aqui, um desenho. Ele, vamos supor, ele está em São Paulo, né? Ele é de São Paulo, contrata uma agência de Curitiba, no Paraná, né? Para promover um evento, né? Promover uma palestra para ele, e a palestra vai ser realizada onde? Vai ser realizada no Rio de Janeiro, né? Então o Davi contratou essa empresa vai faturar uma nota fiscal para o Davi, porque o Davi vai ter que pagar pelos serviços, né? Mas qual alíquota vai ser destacada, né, nessa nota fiscal para ser cobrado no total da nota? A alíquota é do município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Por quê? É o local do evento, é onde o evento vai ser realizado. Legal, gente? Então, esse é o ponto do local do evento, é onde a alíquota é devida, onde o imposto é devido, tá bom? Aqui para a gente entender um pouquinho, sem falar muito de termo técnico, competência, caixa, o que vai acontecer na reforma tributária, gente? Quando o vendedor faturar a nota, né, ou quando ele prevê a entrega, tem essa possibilidade também, é onde vai haver a incidência dos tributos, CBS e IBS. Hoje em dia, quando alguém fatura uma nota para o seu cliente, o cliente, ao receber a nota, ele tem direito a um crédito, como a gente mostrou ali atrás. Com a reforma tributária, não. Com a reforma tributária, se eu faturar uma nota, ali o imposto já é devido quando eu for entregar. Só que o meu cliente só tem o crédito a partir do momento que eu pague de fato o tributo para a Receita Federal e para o Comitê Gestor. Então percebam aqui um descompasso. Hoje eu tenho crédito quando eu recebo a nota. Amanhã eu só tenho crédito quando o meu fornecedor de fato paga os tributos. Aqui um ponto de atenção. Se o fornecedor estiver inadimplente, ou seja, não estiver pagando os tributos devidos, há um impacto no meu fluxo de caixa, um impacto financeiro. Por quê? Eu não vou ter crédito quando eu for vender a mercadoria que eu comprei dele. Eu vou ter que pagar o tributo todo, porque ele não pagou e não me gerou crédito. Então aqui é um ponto de atenção, tá bom, gente? Olha o fluxo financeiro disso que eu estou falando para vocês, ó. Mais um desenho aqui para a gente ilustrar legal aqui na prática, né? Uma indústria fatura uma nota fiscal aqui no dia 28 de 5 de 2027 para uma loja, né, um cliente dela aqui. A loja recebeu no dia 30 do 5, no mesmo mês. Recebeu a nota fiscal e deu entrada. A indústria, por sua vez, no dia 20 do 6, ou seja, no dia 20 do mês seguinte, do mês de junho, fez o pagamento do tributo para o fisco. Então, quando ela faz o pagamento para o fisco, o que acontece? O fisco libera o crédito para o cliente da indústria. Olha que legal. A indústria fez a venda aqui, só que a loja não tinha o crédito ainda. Não tinha por quê? O imposto não tinha sido pago ainda, né? O imposto foi pago quando? Dia 20 do 6. Então, no dia 20 do 6, originou-se um crédito aqui, né? Então, a loja pode sim tomar o crédito, porque o fornecedor dela pagou o tributo.
Quando a loja for fazer a venda, fez no mesmo dia 20/6, né? Depois pagou a fatura no dia 1/7 para a indústria, aí é um acordo financeiro ali, comercial entre os dois. O que a loja vai pagar no varejo, né? O tributo a pagar é o quê? Ó? É um percentual sobre a venda, né? Então, a alíquota sobre a venda, do IBS e CBS, menos o quê? O crédito. E aqui o que eu falei para vocês. Olha aqui que interessante e é um ponto de atenção. Concordam comigo aqui que eu tenho que pagar um percentual sobre a venda, só que eu abato o quê? Abato o crédito para pagar menos imposto. O que acontece se a indústria não pagar aqui o imposto para o fisco? O que vai acontecer? Eu não vou ter crédito para abater, ou seja, vou tirar mais dinheiro do caixa do que eu tiraria numa operação normal, tá bom? Então, bastante atenção aqui na pontualidade do fornecedor junto ao fisco. Legal, gente? E aqui eu quero trazer para vocês uma nova ferramenta, né? Uma nova ferramenta que vai ser usada pelo governo, que é o Split Payment. Como funciona hoje, gente, antes do Split Payment, tá? Uma consumidora fez uma compra aqui de R$100 no supermercado, numa loja, enfim, fez uma compra de R$100, fez o pagamento na maquininha, cartão de crédito, débito, Pix, boleto, transferência, seja o que for, né? O estabelecimento que fez a venda recebe os R$100. E depois de apurar todos os tributos, o estabelecimento repassa o valor dos tributos devidos para a Receita Federal e para a Secretaria de Fazenda Estadual, né? No caso do ICMS. Então, o próprio estabelecimento é responsável por arrecadar o dinheiro e repassar né, ao próprio governo, né? Federal, estadual e municipal aqui no caso. Isso é hoje, tá bom, gente? Cenário de hoje. Como vai funcionar com o Split Payment? Olha aqui que interessante. A mesma operação. A consumidora fez uma compra aqui de R$100, fez o pagamento eletrônico aqui na maquininha, né? Por cartão de crédito, débito, Pix, né? Fez o pagamento na maquininha, a própria maquininha faz o split. O que é o split? Ela splita, ela divide o pagamento ali para o quê? Uma parte do imposto já vai, né, o imposto devido aqui na verdade já vai para a Receita Federal e para o comitê gestor, e o valor devido aqui da mercadoria em si líquida vai para quem fez a venda. Olha que interessante, gente. Aqui, o que está acontecendo aqui é um combate à sonegação. Por quê? Eu estou tirando a responsabilidade desse contribuinte aqui, ó, que arrecada tudo, e depois repasso o tributo, estou fazendo a retenção na própria maquininha, ou seja, a possibilidade de sonegação aqui no pagamento eletrônico é praticamente zero, porque a retenção do tributo já está na própria maquininha, né? Então, o meu preço de gôndola num supermercado, numa loja de eletrodomésticos, enfim, vai estar R$100, meu financeiro vai receber de fato R$100? Não. O valor total faturado na nota é R$100, mas eu vou receber só o valor da mercadoria, o valor dos produtos. Por quê? O valor dos tributos CBS e IBS já vão ser splitados e repassados para a Receita Federal e Comitê Gestor. Viram que interessante? Aqui nós temos outros exemplos de split payment. Tem um chamado inteligente, tem um simplificado, mas aí é assunto para um próximo vídeo específico de split payment, tá bom? Gente, com isso eu quis trazer para vocês aqui um resumão de alguns minutos aqui do que de fato é reforma tributária, sem segredo, sem muito tecniquez aqui, tá bom? Espero que tenha ajudado. Relembrando, não percam, quem tem interesse em aprender sobre precificação, composição de custo, rentabilidade, margem de contribuição, próximos dias 14 e 15 de outubro, vou estar ao vivo com o Sindiconte, é um curso ministrado por mim, é totalmente online. Vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. Tiverem a oportunidade de fazer o curso com a gente, façam, que vale muito a pena para aprendermos a precificar no cenário de reforma tributária, também no cenário antes de reforma, afinal de contas temos um ano aí antes da prática mesmo, né? E também no cenário pós-reforma tributária, tá bom? Espero ter ajudado vocês, espero aqui também receber dúvidas, sugestões, legal? Espero vocês nos próximos vídeos e um grande abraço, até mais!